Hoje o programa Vozes dos Biomas recebe como convidada a pesquisadora e escritora Maria de Fátima Gomes Costa, doutora em História pela Universidade de São Paulo, professora titular aposentada da Universidade Federal de Mato Grosso e coordenadora do Grupo de Pesquisa História, Arte, Ciência e Poder. Nosso bate-papo é sobre a riqueza de informações do livro Pantanal, Origens de um Paraíso, de autoria de Maria de Fátima e de Pablo Jenner, pela editora Capivara. Uma imersão sobre ecossistema, povos originários, expedições científicas e, acima de tudo, o desafio de conservação do bioma. Professora Maria de Fátima, obrigada pela participação no programa Vozes dos Biomas. E eu gostaria que a senhora pudesse falar para a gente quais são as características ecossistêmicas pantaneiras que podem ser destacadas desde a origem aos dias atuais. Eu que agradeço, Suzana, um bom dia, boa tarde, boa noite, no momento que for assistir. Bem, o Pantanal é uma das maiores áreas alagáveis contínuas do nosso planeta, né? Então, o que define em primeira situação o Pantanal é essa questão de ser um lugar alagável. Ele não é alagado, ele é alagável. Então, ele sofre essa constante mudança entre os períodos de cheia, vazante e seca. Então, gostamos de dizer que ele é o coração molhado da América do Sul, que pulsa, ritmado pelo ciclo anual das chuvas. E essas chuvas têm a ver com essa relação entre planície e planalto, porque normalmente pensamos o Pantanal só como uma planície, mas ele depende e ele está inteiramente interrelacionado com o que acontece no Planalto, porque é no Planalto onde está as nascentes dos principais rios formadores, principalmente o grande rio Paraguai, e todos os seus afluentes contribuintes que vão, à medida que você vai passando nessa transição de relevo entre planície e planalto, se associando nesse grande curso, que justamente por ser um relevo muito delicado, não há uma questão abrupta, a água vai descendo aos poucos. Então, é esse momento entre a chuva no planalto que engrossa seus rios, que faz com que essas águas venham, os geógrafos me desculpem, descendo no sentido norte-sul, mas também recebe tributários, principalmente do lado oeste. Então, é essa confluência de fatores que faz o Pantanal e que é uma constante desde da sua formação. E é justamente aí que está o segredo, porque o Pantanal vem com essas suas águas lentamente, que vai formando em cada lugar uma fisionomia diferente, por isso que a gente gosta de falar em pantanais, Há alguns estudiosos que dizem que são 25 pantanais, Nós gostamos de ficar com os 11 pantanais, esses que são mais reconhecíveis. Bem, nessa situação a gente tem de lembrar que as águas não saem diretamente, não só pelo relevo, mas também porque eles enfrentam alguns empecilhos. Nós temos aquilo que chamamos gargalos, porque a gente pensa na planície, já falei da relação com o planalto, mas o Pantanal também tem áreas de montanha, Então, é justamente em lugares muito bonitos e de uma condições primordiais para a criação da vida e da sua subsistência. Então, as águas, quando vão descendo no sentido norte-sul, o primeiro grande gargalo vai ser a Serra do Amolar, ali perto da Lagoa Gaíva, entre a divisa entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O Pantanal agora tem identidade geopolítica, É um Pantanal mato-grossense, Pantanal sul-mato-grossense, é justamente nessa região de divisa onde vai estar o primeiro grande gargalo, que é onde está tendo hoje, agora, todos esses incêndios, toda
essa destruição, um dos pontos focais está justamente aí. O segundo gargalo, quando as águas passam por esse gargalo, o segundo vai ser ali na Serra de Urucum, lá no Pantanal de Corumbá. E o terceiro, que é o mais apertado e de uma das paisagens mais emblemáticas, é o do Fecho dos Morros, já na divisa entre Brasil e Paraguai, nas divisas atuais, né? Então, de uma forma simples, a gente pode dizer que é uma grande planície inundável, que depende do ciclo da chuva, que vai causar entre enchente, vazante e seca, e que está relacionado com essa relação direta umbilical entre planície e planalto. E, professora, qual a contribuição dos povos originários no Pantanal? Gostaria que a senhora pudesse citar exemplos, né, dessa riqueza, né, de levantamento que vocês também fizeram. É difícil reduzir em poucas palavras todas as contribuições que as diversas etnias que viveram, e algumas ainda vivem no Pantanal, deram e dão para o nosso dia a dia. De uma maneira, eu acho, primeira, que a gente tem de reconhecer, é a adaptação ao ambiente, né? E uma adaptação e uma sobrevivência de maneira sustentável. Durante muito tempo, se costumou dizer que o Pantanal era um deserto de água, um lugar vazio, como se a ocupação se desse somente a partir das aberturas de fazenda ou coisa assim. O Pantanal é um lugar ocupado, habitado há milhares de anos. Então, são muitas populações, que é difícil de calcular, a gente não tem dados que possa dar uma ideia de qual a população que existia na planície inundável e nos seus arredores durante a chegada dos conquistadores no século XVI, mas sabemos que era uma população muito grande, porque nos relatos eles falam de milhares de povos e que matamos tantos e que fizemos alianças com tantos. Enfim, né? Então, a primeira questão que eu acho primordial para a gente ver esses povos é a adaptação e a maneira sustentável que sempre utilizaram o Pantanal de forma que hoje nós podemos ainda tê-lo, né? Essas questões. E aí a gente tem de pensar que são povos canoeiros, agricultores, dos canoeiros, que seriam a base maior daqueles que viviam nas áreas inundáveis, hoje só temos os guató, que ainda se mantém com muitas das suas tradições. E pensando nos guató, embora não se saiba se foram eles os primeiros, tudo indica que não, mas é uma das questões da própria paisagem do Pantanal, são os aterros. Eu acho que uma das contribuições é essa questão de como viver no Pantanal fabricando suas terras. Então, os aterros, que a gente pode dizer que são arquivos vivos da presença humana e da forma de conviver nesse lugar, eu acho que é uma das grandes contribuições, né? Muitas vezes nós olhamos uma paisagem, achamos que é uma paisagem natural, na verdade é uma paisagem construída historicamente pelos povos que ali viveram, juntando restos de comida, pedaços, um pouco de terra, fragmentos, que foram criando grandes partes, alguns imensos, né, espaços, que isso tem sido muito estudado mais recentemente e que é uma contribuição fabulosa pela composição, conservação e criação de solo fértil dentro do Pantanal, mas também como um arquivo a céu aberto, que os arqueólogos têm trazido muito dos elementos de como era a vida dentro desses espaços. Fora isso, nós temos de ver, se a gente for pensar em coisas mais próximas, vocabulário, linguagem, o uso, o próprio sistema das canoas, esse saber
esse saber milenar que está dentro de cada uma das etnias e que nos foi passada e que ainda contribuímos. E para a gente pensar como seria, né? Quantos povos? A gente tem notícias de vários que já desapareceram. No livro, a gente traz o mapa do Curti-Mohenjo-Daro, onde dá uma ideia da população indígena no Brasil, e fizemos um recorte mostrando como estaria a partir dos dados de Curti-Mohenjo-Daro, e hoje nós temos só alguns povos, né? Bororo, Serena, e os Caduel, descendentes dos Guaicuru, e Guató. Então, a questão dessa vivência é muito grande. Se a gente for pensar, por exemplo, nos Guaicuru, os Guaicuru se adaptaram ao uso do cavalo que foi introduzido no século XVI pelos espanhóis. E eles dominaram de tal maneira que e fizeram essa adaptação, né? A gente hoje tem um cavalo pantaneiro, que é essa mutação desse cavalo ibérico, mas que esteve ali e foi cultuado e usado e fez parte da vivência, e faz parte da vivência dos Guaicuru, hoje com os seus descendentes, os Caduels, que têm sua reserva na Serra da Bodoquena. E podíamos falar de hábitos alimentares, cerâmicas, enfim. Infelizmente, muito da população indígena do Pantanal ficou invisibilizada, principalmente depois da abertura de fazendas, da guerra contra o Paraguai, onde hoje realmente um grande extermínio de populações indígenas, e essas populações passaram a ser chamadas de bugre, empregados em fazenda como bugre, e daí ela passa a ser invisibilizada, né? Mas isso não quer dizer que eles não estão ali e que nos deixam um legado que realmente a gente não pode medir, é imensurável a dívida que nós temos. Eu acho que a principal é essa, né? Se adaptar a viver nesse lugar e de forma sustentável. Quais as contribuições das expedições científicas no bioma, professora? Bem, a primeira questão que a gente pode pensar de imediato é conhecimento, né? Um conhecimento, produção de conhecimento e um conhecimento sistematizado. No livro nós tratamos de somente 100 anos, das primeiras até, ou seja, entre 1750 até 1850, e trabalhamos com 5 expedições. As 2 de demarcação de limites, que vem associada à grande expedição da viagem filosófica de Alexandre Rodrigues Ferreira. E as 2 que não têm essa associação com questão de fronteira, que já é no período pós-independência, que é a expedição de Langsdorff e a expedição de Cassini. Em termos de contribuição, eu acho que as expedições demarcadoras de limites, estou falando da terceira partida de limite sul, que depois do Tratado de Madrid, no Tratado de Madrid de 1750, mas a expedição ela vai subir o Rio Paraguai em 53, 54, para colocar esse monumento, que é o marco de limites na boca do Rio Jauru, um monumento fantástico, que hoje está numa das praças de São Luís de Cáceres, o único que sobreviveu como testemunho dessa demarcação. Essa expedição ela vai realmente trazer as primeiras descrições baseadas em relatos e medições científicas, né? Eles traziam o que havia de ponta em termos de instrumentos de medição da Europa, equipes mistas espanholas e portuguesas, né? Um grupo de português e um grupo de espanhol,
os mesmos, um padre, um astrônomo, um geógrafo, enfim, uma comissão igual, porque tudo eles estavam em disputa, que vai subir o Paraná, depois o Paraguai, e chegar até a boca do Jauru. Então, nesse trânsito, eles vão descrevendo o que era necessário e quantificando tudo que ali estava. Né? Então, nós temos o primeiro levantamento sistemático de dados sobre essa geografia e sobre esse ambiente. Eles não têm muita preocupação com fauna, com flora, aqui e ali a gente consegue perceber, mas a preocupação maior era com aquilo que eles chamavam de monumentos naturais, os morros e principalmente a malha hidrográfica, que era o primeiro era o principal caminho, depois era a maneira de como realmente demarcar a fronteira. E deixaram diversos mapas, belíssimos mapas, que dão a primeira ideia da geografia sistematizada do lugar. Não é que não existissem mapas anteriores, mas os mapas anteriores careciam de dados mais confiáveis. E, além do que, mesmo alguns mapas estavam com dados equivocados de propósito, por uma questão da disputa entre Portugal e Espanha, se mentia nos mapas por conta dessas questões de vou ter mais território, vou ter menos território. Logo passado o Tratado de Madrid anulado, tal, depois vem uma segunda demarcação, que é do Tratado de Santo Ildefonso. Mas a equipe que foi para o Pantanal não chegou a ser uma equipe demarcatória, porque houve muitas questões entre Portugal e Espanha, diferente da primeira demarcação, que houve uma equipe mista. Quem vai reconhecer o Pantanal depois, nessa época, já meados de 1780, vai ser uma expedição que sai de Vila Bela, a capital, então, da capitania de Mato Grosso e Cuiabá, e em sentido oposto, né? Eles vêm no sentido sul, norte-sul, enquanto a terceira partida veio sul-norte. E esses demarcadores, pessoas brilhantíssimas, assim, realmente ler os diários é um deleite. O Francisco José Lacerda de Almeida, Ricardo Franco de Almeida Serra, grande engenheiro militar, realmente fantástico, e o Antônio Pires da Silva Pontes Lima. A gente tem de pensar que todas essas expedições não fariam nada se não contassem com o apoio da população local, porque eles conheciam rios, não conheciam por onde ir, se perdiam. E nesse caso da primeira viagem, há um fato interessante, porque eles chegam num determinado lugar do Pantanal que eles não conseguem seguir, porque eles não encontram guia. E se perdem, ficam ali perdidos, até que alguém tenha a brilhante ideia de mandar ver um guia de Cuiabá, então foi mandar de Cuiabá até o Pantanal, que aí os guiou, porque senão não teria demarcação. Desconheciam totalmente. Então, a gente não pode pensar qual a contribuição das expedições científicas se a gente não associar o saber local, porque sem o reconhecimento dos rios, o reconhecimento prático, né? Aquele que sabe que a partir da cor da água, da densidade da água, da temperatura da água, esse é o rio Taquari, esse é o rio Paraguai, esse é um rio ainda por conhecer. Então, sempre que falamos dessas contribuições das expedições científicas, a gente tem de associar que a contribuição deles é muito devedora do saber local. Então, as expedições de limite, elas vão trazer essas primeiras informações, medições, reconhecimento dos grandes marcos e também uma cartografia impecável que está guardada, uma parte aqui no Brasil, uma parte em Portugal, uma parte em Espanha, que dão. E há um álbum fabuloso que está no acervo da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, do demarcador Miguel Sierra, que foi da primeira demarcação. Ele era italiano, mas estava a serviço de Portugal, que fez a primeira representação iconográfica do Pantanal. Então, a gente vê toda essa morraria, desde o fecho dos morros, aquele último gargalo que eu falei há pouco,
Os Dois Irmãos, o Pão de Açúcar, a Lagoa Gaíva, enfim, é uma representação feita em 1558, que ele faz quando retorna, a partir dos apontamentos que ele tomou durante a viagem, e ele prepara um álbum, que ele chamou de Atlas, que ele deu de presente ao rei D. José I de Portugal, que era uma forma do rei reconhecer aquele espaço que ele estava se tornando dono, né, dentro do Império Português. E a expedição de Alexandre Rodrigues Ferreira, que ainda faz parte desse conjunto dessas 3 expedições que estão ligadas à fronteira, ela vem justamente reconhecer esse lugar. O Alexandre Rodrigues Ferreira foi mandado inicialmente para a Amazônia, aonde ele vai, em seguida, quase pisando sobre as pegadas da expedição demarcadora de limites. E depois, quando essa expedição do Ricardo Franco, do Francisco de Lacerda de Almeida, estão aqui no Pantanal, eles vão até a fronteira, onde o Luiz de Albuquerque tinha mandado fundar uma fortificação, que era o Forte de Nova Coimbra, hoje já remodelado, já mudado de lugar, que é o Forte Coimbra, que fica ali. Na época era a fronteira com o Paraguai, hoje está um pouco mais adentro, na beira do Rio Paraguai. E quando ele chegou ali, ele achou foi contado para ele de uma grande gruta que havia atrás do forte, eles deram uma olhada e no diário eles relataram com preocupação essa gruta. Então, em função da existência dessa gruta, Alexandre Rodrigues Ferreira é deslocado para vir, então ele faz a viagem pelo Rio Madeira, Mamoré, Guaporé, fica um tempo em Vila Bela e depois vai a Cuiabá, e de Cuiabá ele vai descer o rio Cuiabá-São Lourenço até encontrar o Paraguai, e do Paraguai chegar até a fronteira. A expedição faz estudos de plantas, faz estudos de animais, tal, mas não é uma viagem tão sistemática nesse sentido, nesse trecho no Pantanal, porque o que eles vinham era realmente verificar se aquela gruta era algo preocupante em termos de defesa, em termos de ocupação, porque os espanhóis podiam se esconder dentro da gruta, ou os indígenas inimigos que poderiam atacar, enfim. Mas, mesmo assim, eles fazem um levantamento, principalmente florístico, e alguma descrição que nos dá um espelho do que era a região nesse momento. Mas, assim, ao meu entender, eu acho que ao nosso entender, estou falando de autoria conjunta, a expedição demarcadora não a expedição astronômica e geográfica que veio em 1786, 87, é a mais importante desse primeiro ciclo. E depois da independência nós temos a viagem de Langsdorff, que, na verdade, ele está de passagem para o Pantanal, ele não vai ao Pantanal, né? Ele vem pelo antigo caminho monçoeiro de São Paulo a Cuiabá, então ele vem atravessando todos esses rios, traz 2 artistas nesse momento, que é o Aimé Adrien Tounet e o Hercule Florence, que são responsáveis por uma iconografia fabulosa. Em termos de criatividade, o Tounet ele é muito mais habilidoso artisticamente, né? Ele tem essa pegada muito mais emotiva do que o Florence. Agora, o Florence é imbatível enquanto documentador visual. Ele não tem esse sentido, como eu diria, mais... Perco a palavra agora de mostrar como um objeto de arte, como tem a Aimé Adrien Tounet, mas ele é muito mais documentador, com a vantagem que o Florence documentou a passagem no Pantanal e o Aimé Adrien não documentou. Ele passou, ele estava brigado com Langsdorff, aí é outra história. Então, ele vem rapidamente, inclusive, ele e o botânico
se deslocam de Langsdorff e vêm na frente para Cuiabá, e quem vai fazer essa representação de flora, fauna, e principalmente das populações indígenas do Pantanal vai ser o Arquivo Florence, que é realmente um documento iconográfico único, fantástico, singular, riquíssimo, que temos de aproveitar. Mas Langsdorff deixa no seu diário, muitos dados sobre a viagem, e tanto no diário do Arquivo Florence como do Langsdorff, a gente vê essa dependência total da expedição à população local através de guias rimeiros, e o reconhecimento do lugar. O Langsdorff sempre com um mau humor, nada invejável, brigando com tudo, inclusive com o próprio Arquivo Florence, mas, por exemplo, há uma passagem onde ele mostra as dificuldades de ultrapassar o Taquari. O Taquari é um dos rios que mais se movimentam dentro do Pantanal hoje, infelizmente, processo de assoreamento profundo, né? Um rio que está sofrendo bastante, mas essa dinâmica, né? Os rios do Pantanal, a gente gosta de dizer que são rios brincalhões, gostam de ficar trocando de lugar daqui e dali. Isso é assinalado em todas as narrativas também. Seria uma das contribuições que a gente pode tirar a partir de todas as descrições, essa mudança, né? Você sempre vai o guia na frente para saber se aquele rio que ele viu da última vez está ali ou não está, porque é o sistema geomorfológico do lugar, que a teoria dos leques explica muito bem, que os rios vão mudando o seu movimento, né? Eu acho que nesse sentido, o mais clássico é a briga do Cuiabá com São Lourenço, quando o Cuiabá se apodera do São Lourenço e vira ele à frente do Paraguai. Mas, em termos assim gerais, a gente pode ver que as expedições deram uma contribuição. A única que a gente tem muita reserva é a de Castelnau. Castelnau é um francês, ele viajou não só pelo Brasil, né? A expedição dele era pelas partes centrais da América do Sul. Ele viajava com a função principal de reconhecer os grandes rios, porque havia um projeto de se criar uma navegação contínua dentro do interior do continente, ligando de norte a sul, por funções comerciais. Então, ele buscava conhecer os principais rios, ele se detém muito nessa calha do Araguaia Tocantins, depois ele procura reconhecer o Paraguai, ele é impedido de entrar na República do Paraguai por causa da ditadura do França, mas daqui ele vai para a Bolívia e depois para o Peru e reconhece toda essa calha do Urubamba e Quaiali e vai à Amazônia. Inclusive, ele descreve alguns dos grandes rios que ele não esteve, como o Rio Madeira, porque era importante reconhecer. Mas Castelnau gostava de ter um protagonismo, né? Ele achava que ele estava aqui pela primeira vez descrevendo tudo, e ele cria algumas brigas, né? Principalmente uma foi no Pantanal, porque quando ele esteve na Lagoa Gaíva, tem um córrego que liga a Gaíva Grande com a Gaíva Pequena, e ele deu esse nome desse córrego como Pedro II, que, aliás, é o nome que está até hoje nessa ligação entre as duas Gaívas, a grande e a pequena. Só que isso já está descrito no Diário dos Demarcadores desde 1786, desde a década, que o Diário de Ricardo Franco, que ele, inclusive, consultou, mas ele fez de conta que era o grande descobridor, e então ele publicou, disse, e depois teve a cara de pau de dizer que o conhecimento só existe em ciência se é publicado. Se não é publicado, não existe. Então, como o material dos demarcadores ainda não tinha sido publicado, ele não tinha obrigação de saber, enfim. Mas ele, de qualquer forma, faz levantamentos cartográficos que a gente pode levar em consideração, mas a gente tem que ter muito cuidado com a narrativa dele, né? Inclusive, as representações de indígenas são muito estereotipadas, a gente tem que tomar
bastante cuidado. Dentro das 5 expedições, que não é que a gente não deve estudar Castelnau, eu acho que deve, inclusive por isso, eu mesmo já fiz alguns trabalhos sobre essa expedição, mas que a gente tem de olhar como reserva enquanto essa contribuição científica que a gente pode associar a um conhecimento que a gente apreende sobre o Pantanal de uma maneira mais segura, né? Mas vale a pena ler o Castelnau. A narrativa é muito boa, é agradável, e ele publicou mapas e também um material iconográfico, principalmente das populações indígenas. Mas a questão é essa, né? Uma invenção, uma necessidade. Enfim, né? As contribuições são muitas, eu acho que as 3 primeiras são as que mais contribuíram nesse aspecto. A de Langsdorff também, principalmente pelo material gestado por Hercule Florence, mas que a gente tende a associar sempre a contribuição das expedições científicas ao trabalho da população local, o conhecimento local, que ele é absorvido e muitas vezes ignorado por aqueles que escrevem e que leem. Professora, que narrativa, né? A gente fica assim até viajando com a senhora, né? Imaginando, né, todas essas peripécias, né, também, né, que ocorreram, né, com esses cientistas. E agora a gente está chegando nos momentos finais e é uma questão crucial também, né? A gente fala diante de todo esse levantamento histórico, né, que a senhora e o professor Pablo Diener fizeram, né? Como é que vocês analisam a situação de conservação do bioma pantaneiro hoje? É um paraíso ameaçado? Eu acho que é um paraíso mais do que ameaçado. Em alguns lugares a gente já não tem os contornos do paraíso. Nós temos uma segunda parte desse livro, que é justamente que trata dessas questões, a partir da abertura das fazendas e a guerra contra o Paraguai, tudo isso que representou o Pantanal, as questões das grandes movimentações que foram feitas no século XIX, de exportação, abertura de frigoríficos, etc. E, a partir daí, os problemas atuais. Né? O Pantanal hoje, com toda essa destruição, tratando sobre a hidrovia, sobre as grandes plantações de soja no Planalto, mas também já uma entrada de plantar soja no Pantanal Sul, Mato-Grossense, a grande exploração de mineração, as grandes mineradoras no Pantanal Norte, em Poconé, e também no sul de Uruguai, manganês, enfim, e o grande problema da hidrovia. Então, todas essas questões nós tratamos nessa segunda parte do livro, o que a gente está chamando de Pantanal 2, né, que a primeira parte já foi publicada e a gente esperava que a outra viesse logo em seguida, que seria essa complementação. Então, nessa segunda parte, que deve sair até fevereiro, até brinquei, depois do Carnaval, a gente trata justamente mostrando como o paraíso está mais do que ameaçado. Né? A gente vê um processo de assoreamento do rio. A semana passada mesmo estive em Cáceres, é uma tristeza ver o rio Paraguai, né, porque à medida que as grandes monoculturas estão no Planalto, sempre quando no ciclo natural junto com a água vem detritos, que é o que alimenta o Pantanal, que é esse ciclo constante, só que com tirada toda a plantação do cerrado e as máquinas, a quantidade de solo que vem é um processo enorme. Então, o assoreamento dos rios é uma coisa que a gente não precisa andar muito em qualquer lugar, a diminuição dos peixes ao mesmo tempo, e aí a gente vê a associação do uso de mercúrio na mineração em Poconé, a gente vê essa questão de plantação de algodão, soja, com
grandes incentivos agrícolas e também defensivos agrícolas, né, venenos de toda a ordem, que compromete o ciclo de vida de todas as espécies e acaba entrando na cadeia alimentar humana. Então, né, nós pensamos que o Pantanal está pedindo socorro, além dos incêndios, né? Nós tivemos essa grande destruição em 21, que agora, né, de repente, não é de repente, já vinha, e aquela coisa de não se noticiar, a gente está vendo em todo o noticiário os tantos focos e outra vez morte de animais, e não adianta, né? O fogo se apaga, mas a destruição para a recomposição do solo, até que isso volte, muitas espécies já não vão existir. E uma perda de uma espécie é uma perda de um processo dentro do Pantanal, é um ecossistema. Então, uma coisa influencia a outra, tudo está interligado de forma intrínseca, não tem como separar. Então, o Pantanal está pedindo socorro, gritando socorro. Então, a gente vê muitas paisagens bonitas, esses chamados desse lugar paradisíaco, mas tem muitos lugares que já não conservam e outros que estão realmente gritando por socorro, e eu acho que está na hora de todos nós atendermos esse pedido, também criar formas, denunciar, fazer alguma coisa, porque o Pantanal está realmente ameaçado. Professora, muito obrigada. Um abraço, até mais. Um abraço, Sena.